O presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou atrás ontem. Primeiro, disse que havia a possibilidade de algum tipo de racionamento de energia no país para evitar risco de apagão. Para que não fique dúvida, o que ele disse foi isso aqui, ó. Aí de algum racionamento para não ter nenhum tipo de crise maior. Nós estamos com um problema de chuvas, isso é claro. O ministro Bento esteve comigo, fazendo análise do cenário, garantindo que nós não vamos ter nenhum tipo de problema de apagão, mas vamos ter que ter um período educativo aí de algum racionamento para não ter nenhum tipo de crise maior. Nós estamos com um problema de chuvas, isso é claro, e o Brasil precisa urgentemente, como foi feito na MP da Eletrobras, arrumar alternativas mais baratas do que as termoelétricas a combustível. Esse, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou, aspas, algum tipo de racionamento. Horas depois desse encontro que ele teve com o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele no Twitter escreveu desdizendo o que havia dito horas atrás. O seguinte, falei há pouco com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que esclareceu que a medida provisória não irá trazer qualquer comando relativo ao racionamento de energia, será feito o incentivo ao uso eficiente da energia pelos consumidores, de maneira voluntária. E aí ficamos confusos, não é? Professor Antônio Delfim Neto, ao vivo na Rádio Bandeirantes, com os nossos ouvintes aqui no Jornal Gente. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, Otávio. Bom dia, mesa. Professor, e bom dia, Brasil. Bom dia. Pelos dados que o senhor tem, com as pessoas que o senhor conversa, há risco de racionamento ou apagão no fornecimento de energia no Brasil nesse ano, professor? É difícil a gente imaginar que não haja algum problema. Na verdade, estamos num período de seca, talvez seja o maior pelo menos da minha vida, que é já longa. De forma que o que aconteceu é que o presidente da Câmara é um homem muito esperto. Ele, no fundo, deliberadamente, ele falou a mesma coisa como se fosse racionar e racionalidade. Quer dizer, racionar seria um racionamento, racionalizar seria, na verdade, um racionamento um pouco mais efetivo, mas, de qualquer forma, um racionamento. Professor, quando a gente fala de crise hídrica, de falha em possibilidade de falta de energia elétrica, é claro que a gente lembra do que aconteceu no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando sim foi colocado um racionamento e foram colocadas punições também para quem consumisse mais do que vinha consumindo. Olha, o nosso ouvinte há de se lembrar como era terrível aquele facão que todos tínhamos na cabeça, desligando da tomada aquela luzinha aquela época era videocassete, né? Para não gastar durante a madrugada. Enfim, mas houve uma campanha muito clara do governo naquele momento também, não é, professor? Abrindo para a sociedade o quão grave era a situação e o que cada um poderia fazer para colaborar. O senhor acha que está faltando isso nesse momento? Naquele momento é uma coisa extremamente importante. Primeiro foi uma barbeiragem do governo, mas depois ela foi acomodada por talvez um dos mais competentes administradores públicos que nós já tivemos, que é o Pedro Parente. Na verdade, o governo fez uma enorme barbaridade e o Pedro Parente corrigiu de uma maneira muito eficiente e muito inteligente. Eu não sei se nós vamos ter hoje um administrador da qualidade do Parente para enfrentar essa pandemia. Perdão, esse período de seca. Professor Delfim, bom dia. O Pedro, MP da Eletrobras e a responsabilidade do Senado Federal no texto que saiu. Qual que é a relação que tem entre uma coisa e outra? Na verdade, Pedro, é uma pena que tivesse tido tanto Jaboti. Essa medida é muito boa. No princípio, eu acho absolutamente boa e necessária, bem imaginada. Mas, como de costume, você infectou a medida
com jabutis de toda a natureza. Professor Antônio Delfim Neto, ontem o dólar fechou abaixo de 5. 4,96 o fechamento da moeda norte-americana. Tem aquela história de barreira psicológica, do número redondo, e dessa vez, depois de muito tempo, o dólar fechou abaixo dos 5. Dá para falar em tendência, professor? Na verdade, eu acho que isso é o resultado do diferencial de juros enorme existente entre o Brasil e o mundo. Não se trata de nenhum fenômeno especial. Trata-se de que o mercado funciona. O mercado procura, na verdade, explorar todas as oportunidades de lucro. Hoje, com esse diferencial gigantesco de juros entre o Brasil e o mundo, é absolutamente natural e esperável que você tivesse uma valorização do dólar no Brasil. O governo diz que agora vai corrigir a tabela do imposto de renda, hein? O Ministério da Economia está debruçado sobre isso, mas não vai ser da forma como o presidente anunciou na campanha. O senhor acredita que nós teremos aí uma correção justa, professor Delfim? Há espaço para isso? Deixa eu dizer, esse processo fica muito atrasado, porque o governo opera de acordo com as oportunidades. Eu não creio que haja muito para melhorar muito mais. Então, você tem aí hoje um problema de receita que é muito importante. E o Guedes fica fazendo malabarismos, de forma que eu espero que eles façam menos confusão do que costumam fazer. O senhor costuma dizer para nós que reforma tributária tem de ser alvo de tributaristas. Nessa semana nós ouvimos aqui no Jornal Gente o professor de Direito Tributário da USP, Heleno Torres, que disse o seguinte: essa reforma está atrasada, deveria ter começado lá em 95. É uma bucha que tem pela frente aí, hein, professor Delfim? O Heleno é muito competente. É talvez um dos tributaristas mais competentes que nós temos. E eu acredito que ele tem razão. Professor Antônio Delfim Neto participa conosco do Jornal Gente aqui sempre, toda semana, para dar os seus comentários sobre política e economia. Boa semana, até semana que vem. Uma boa semana para vocês e para o Brasil.